Pode ir se preparando para o frio. Um fim de semana de chuva e com temperaturas mais baixas do que essa registrada aí nos últimos dias. Veja então a previsão do tempo para o sábado e para o domingo. Previsão de um sábado chuvoso em Passo Fundo e região. A mínima será de 17 graus e a máxima de 22. Para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia, sem chuva. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. O que será que um professor pode fazer para despertar o interesse maior dos alunos nas aulas de filosofia, principalmente as do ensino fundamental? Bom, desde quarta-feira, estudantes aqui da universidade e professores discutem este assunto no segundo colóquio filosófico que está acontecendo aqui na UPF. Bom, aqui no estúdio nós convidamos o professor do curso de filosofia e também do mestrado e doutorado em educação da UPF, professor Altair Fávero, sempre muito bem-vindo aqui ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui, professor. Agradeço a oportunidade de poder socializar um pouco do que nós estamos fazendo. Será que o senhor consegue nos responder em tão pouco tempo que desafios tem esse educador que precisa explicar para os alunos o quanto a filosofia é importante na nossa vida? É a típica de coisa que não tem receita, mas tem alguns indicativos importantes e é um pouco em função disso que o curso de filosofia se preocupa. A nossa grande função é formar professores de filosofia e mostrar que a filosofia tem algo a contribuir no atual contexto de sociedades complexas e plurais. E me parece que a formação desses professores é o grande segredo para a gente poder formar um quadro de professores, de pessoas interessadas em levar a filosofia para as escolas e para a sociedade de modo geral. Agora, a filosofia hoje já está nas séries iniciais, crianças bem pequenas já têm acesso. Temos aí uma boa perspectiva, professor? Vamos ter com certeza um futuro melhor, com pessoas pensando mais, questionando mais? Essa é a nossa grande expectativa. De fato, nós temos um trabalho que se desenvolve não só no Brasil, né, mas um trabalho que se desenvolve em mais de 40 países, de um projeto muito bem sucedido que nasceu nos Estados Unidos, mas se espalhou mundo afora, que é o trabalho de filosofia com crianças. Mas no caso específico do Brasil, nós temos nos últimos 6 anos um desafio imenso, que é o retorno da filosofia como disciplina obrigatória no ensino médio. E é por isso que o simpósio justamente debate sobre essa perspectiva e esse desafio imenso que é como pensar agora a formação de professores que deem conta desse novo cenário que se desenha em termos de educação. Parece ser mais difícil trabalhar com o ensino médio, que lá nas séries iniciais não teve esse acesso, na maioria dos casos. Sim, me parece que hoje o ensino médio vive um cenário muito desafiador. Isso não é um problema da filosofia, é o problema do ensino médio de modo geral, né? E me parece que um desses desafios é justamente como pensar a formação de um professor que consiga dar conta de um alunado que está cada vez mais informado, que está cada vez mais emergido das tecnologias, das informações que chegam por diversos canais, e ao mesmo tempo conseguir se situar dentro de um mundo cada vez mais complexo. Bom, vocês trouxeram à UPF um dos maiores pensadores do país nessa área de filosofia e educação. Sim, nós tivemos na noite de ontem uma conferência com o professor Silvio Galo, né, que há mais de 20 anos ele tem se ocupado em tematizar essas questões ligadas ao ensino médio, à filosofia no ensino médio. Tem uma longa experiência na formação de professores. Atualmente ele é professor do pós-graduação da Unicamp e tem escrito muitas produções relacionadas a essa temática. O debate, inclusive, que ele fez ontem à noite com os participantes do simpósio foi altamente instigador para a gente pensar os desafios que nós temos pela frente. Hoje à noite acontece, a partir das 7h30, a conferência de encerramento desse colóquio. Exato. Nós temos hoje à noite também uma grande referência no que tange a esse estudo sobre a formação de professores e a presença da filosofia no ensino médio, que é a professora doutora Elisete Tomazetti, que também coordena na Universidade Federal de Santa Maria o trabalho do PIBID.
Inclusive, uma das temáticas desenvolvidas no simpósio foi justamente esse trabalho de iniciação à docência, que é coordenado aqui pela universidade pelo professor Gerson Trombetta, e que está fazendo um trabalho muito interessante e muito animador para pensar a formação dos professores de filosofia de agora e do futuro. Eu não posso perder a oportunidade de ter um filósofo aqui, ainda mais com toda a sua formação, e lhe fazer a seguinte provocação. A época agora, professor, não é só de pensar e refletir sobre a Copa do Mundo, mas principalmente sobre as eleições que estão vindo aí, não é mesmo, professor? Certamente. A filosofia tem uma área da filosofia que trata especificamente disso, né, que é a filosofia política, né? Nós estamos vivendo um momento muito importante, que é quais são os dirigentes que vão estar à nossa frente nos próximos anos, né? E pensar sobre a política também é um assunto da filosofia, assim como todos os assuntos podem se tornar assuntos importantes e interessantes para a filosofia. Vamos precisar da sua ajuda aqui nesse espaço para fazer o nosso telespectador pensar um pouquinho mais também. Olha, professor, muito obrigada e sucesso aí no encerramento do colóquio. Muito obrigado. Obrigada. Bom, uma boa notícia para quem torce pelo futebol de Passo Fundo. O Esporte Clube Passo Fundo está de volta à Série A do Campeonato Gaúcho. A decisão saiu ontem à noite no Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD. O Passo Fundo foi beneficiado porque um outro clube, o Esportivo de Bento Gonçalves, perdeu 9 pontos e 6 mandos de campo por causa daquele lamentável episódio de racismo de torcedores contra o árbitro Márcio Chagas da Silva. Bom, com essa decisão, o Esportivo está rebaixado à divisão de acesso e no ano que vem o Passo Fundo está de volta à elite do futebol gaúcho. Essa decisão cabe recurso agora então no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Começou ontem à noite a segunda Copa Social Estudantil SEST Senat UPF de futsal. Mais de 1.000 estudantes de 7 a 17 anos de Passo Fundo vão participar. A segunda edição da Copa supera a primeira. Nesse ano são 18 escolas, 60 equipes, um total de quase 1.000 alunos que devem participar dos jogos. E novamente estamos aí na segunda edição desta Copa, tão importante para a cidade de Passo Fundo, já que se resume aos campeonatos escolares da cidade. Então você vê o crescimento do campeonato, o crescimento dessa competição que agrega e reúne a maioria das escolas que tem o esporte como fomento da parte social e da educação da escola. O principal foco da Copa Social Estudantil SEST Senat UPF de futsal é proporcionar uma nova forma de competição entre os alunos de escolas e instituições públicas e particulares. E esse ano a gente busca tentar, além não só buscar o primeiro lugar ou chegar, mas com que a pesada, além de serem bons atletas, tem que ser bons cidadãos também. Isso que nós esperamos. O trabalho dentro de quadra conta muito. No entanto, a disciplina, a organização e o respeito da equipe são fundamentais para o bom desempenho do time. O esporte, além de ele ser essencial para a saúde, ele traz benefícios muito relevantes para a sociedade. Na questão do respeito ao próximo, da competição saudável, né? Do processo educativo. Então isso é muito importante. São alunos de 7 a 17 anos que devem participar de 300 jogos de abril a outubro. Por isso, a preparação dos atletas foi e segue intensa. A gente treinou bastante para conseguir essa conquista e a classificação do nosso jogo. E a gente aprendeu drible, passe, estratégias e um monte de coisa. E onde tiver o treino, no quartel, onde tiver o treino. Porque eu me preparo bem para jogar. Só que às vezes a preparação não é tudo. Tem um outro fator que pesa na hora de entrar em quadra. E como é que tá o coraçãozinho? Tá apertado assim? Tá ansioso para começar o jogo? Não, só tá doendo minha barriga. Ansioso. Tá ansioso, mas tá feliz também? Eu tô um pouquinho também. Tá o quê? Um pouquinho também. Um pouquinho o quê? Ansioso.
Nesse final de semana começa a temporada 2014 para a equipe de voleibol feminino aqui de Passo Fundo, que tem o apoio da UPF e da BS Bios. A equipe participa de um torneio preparatório na cidade de Estrela. A competição contra o time AVF de Santa Maria vai acontecer às 9 horas da manhã do domingo. A dica de cinema deste final de semana é o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Confira um trecho do filme que está em cartaz no Bourbon e também em 3D no Bela Titá. You do anything fun Saturday night? Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so no, not really. You know, if you ask Kristen out from statistics, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy? Too busy. Was he wearing a parachute? No. No, he wasn't. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's fast. Strong. Had a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. Can't let that happen. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad. O projeto de extensão da UPF Sorriso Voluntário está selecionando estudantes. Esse projeto, inclusive, ganhou destaque na semana passada na programação do Canal Futura em todo o Brasil. Foi criado para levar alegria, distração e conforto para ambientes de trabalho, hospitais, casas de idosos e também para pessoas com doenças crônicas. Podem participar deste projeto estudantes do nível médio, técnico, alunos do curso de graduação e também da pós-graduação aqui da UPF. Os interessados devem fazer a inscrição até amanhã através deste e-mail que está aparecendo na tela. Bom, um grupo de 78 professores e estudantes da UPF é o maior grupo a representar o Brasil na terceira jornada de extensão do Mercosul. Este encontro está acontecendo na Universidade del Centro da Argentina. O grupo de professores e estudantes que representam a UPF durante o encontro embarcou para a Argentina na noite de terça-feira. O Centro de Cultura, Memória e Patrimônio, que vai ser inaugurado este ano, e o projeto de extensão televisivo e radiofônico Momento Patrimônio, que há 3 anos vem debatendo o patrimônio histórico local e regional, produzido e exibido pela UPF TV, foi um fruto da última jornada de extensão realizada na UPF. A professora Ironita Machado, coordenadora do curso de História e do projeto Momento Patrimônio, é uma das representantes da UPF na jornada. Nós ouvimos as experiências de Santa Catarina, da Argentina, e a partir dessa experiência a gente percebeu que a universidade era carente nisso. Então propusemos esse projeto que foi aprovado e agora em 2014 passa a ser institucionalizado. Então o IFCH vai comportar o Centro de Cultura, Memória e Patrimônio, que teve então realmente toda essa motivação, essa origem na segunda jornada. E esperamos que nessa terceira, da mesma forma que aprendemos na segunda, possamos trazer novas experiências e contribuir também
com as nossas experiências aqui de Passo Fundo da UPF. Assim como os professores, a experiência é enriquecedora para os estudantes extensionistas. E representar o projeto Momento Patrimônio numa jornada que vai ter trabalhos apresentados do todo o Mercosul é bem interessante. Apesar de já ter a experiência de apresentar em eventos no sul do país, em Florianópolis, por exemplo, e até mesmo dentro da universidade, apresentar algo assim com uma repercussão tão grande no Mercosul é muito interessante. É uma expectativa bem grande, assim, de aprendizado, de trazer coisas novas para o projeto. A jornada de extensão do Mercosul foi construída a partir de um movimento iniciado pela UPF e pela Unicem, a Universidade Deu Centro, que fica em Tandil, na Argentina. Esse movimento ele foi se alargando para os demais países na busca de qualificar a formação universitária e de pautar especialmente a situação da extensão universitária. No ano passado, o evento foi sediado na UPF. Durante a jornada, os trabalhos são divididos em 8 grandes áreas e apresentados em mesas redondas. Para nós é uma grande alegria porque vai se concretizando também um processo de internacionalização da extensão, no sentido de nós trocarmos experiência, fazermos parcerias, fortalecermos redes e, sobretudo, trocarmos o conhecimento com os nossos irmãos do Mercosul. A gente vê todo mundo feliz, né, de apresentar uma experiência aqui no Brasil, no caso no Rio Grande do Sul, apresentar para outros países e poder compartilhar dessa experiência com outros professores, com outras culturas, né? Eu acho que é uma coisa muito importante para todos os professores e os alunos que estão indo também participar como alunos bolsistas ou voluntários dos projetos, né? O grupo da UPF conta com mais de 70 pessoas entre professores e acadêmicos. Cerca de 500 trabalhos foram inscritos e destacam a importância da iniciativa. No total, cerca de 1.000 pessoas participam do encontro. É muito bacana que a gente desenvolve o trabalho junto com a comunidade, assim, com as famílias em processo de adoção, e a gente faz o acompanhamento dessas famílias, assim, as dificuldades iniciais do processo de adoção, né, até a finalização assim, do processo. Essas foram as informações de hoje. A gente volta na segunda-feira, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda.